Olá, tudo bem com vocês, gente? Muitas saudades de vocês, né? Mas vamos dar prosseguimento ao que a gente pode fazer. Bom, a aula dessa semana, genética. Meu Deus, né? Como ensinar genética para esses adolescentes, principalmente no ensino médio, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre conceitos básicos de genética. Por que coloquei dessa maneira? Porque, assim, genética, pensando em ensino médio, né, muitos alunos, eles nunca viram, né, claramente, ou têm uma noção muito pequena sobre conceitos básicos de genética. Então, se você chegar lá no ensino médio, já falando de cruzamentos, de clonagem, de não sei o quê, né, e todos os acompanhamentos, esse aluno você vai estar falando inglês para ele, né? Ou árabe, acho que é melhor, porque em inglês ele compreende. E ele não vai ver significação nenhuma naquilo, né? Então eu trago aqui a proposta para vocês do trabalho com conceitos básicos. Mas assim, vamos começar, né? Vamos lá para o comecinho. Primeira coisa que eu peço para vocês se atentarem, vocês já viram como as apostilas, normalmente, os livros, eles começam o trabalho sobre genética? Alguns deles têm uma proposta legal, né? Tem uma proposta assim mais com construção de conhecimento mesmo, né? Ele chama a atenção do aluno com algum tema, e vai depender do professor como abordar aquilo. Se o professor mandar ele ler, mandar ele só responder a pergunta, não vai adiantar nada, né? O livro ele tem uma orientação, ele tem uma introdução. É uma das coisas assim que teremos que ver no sexto semestre, antes da formação de vocês, né? Como analisar livro didático, né? Alguns toques para escolher um livro. A gente escolhe livro só por figura, não é bem assim, né? Então, dê uma olhadinha nisso, tá? Outra situação. Quando você começar a falar de genética com o aluno, nós vamos falar de genética. E se ao invés de falar genética, você trouxer uma proposta, você trouxer uma situação real para eles, né? Como assim? Você pode trazer uma notícia de um jornal, de um site para discussão em sala, né? Isso virá um estudo de caso, um acontecimento midiático, alguém que é filho de não sei quem, alguém que está falando tantos anos depois que foi descoberto o assassino de fulano, né? Séries, tem o CSI que usa muito a questão de genética, né? Enfim, você pode trazer alguma coisa assim que seja do interesse do aluno e partir desse princípio para você abordar, certo? Depois que você trouxer essa significação para o aluno, que ele tiver envolvido, né? Ele mesmo vai trazer para vocês, isso aí é genética, né? Alguns deles vão trazer essas colaborações, porque o aluno não vem cru, ele sabe alguma coisa, sempre sabe, né? Às vezes ele sabe muito, né? Muito sobre determinado assunto. Bom, aí você pode trabalhar com ele a questão de conceito, né? Então, eu coloquei aí para vocês no material parte da biologia, que estuda como ocorre a transmissão das características aos seus descendentes. Lembra sobre Darwin, né? Quando Darwin falava que os mais aptos repassam essas características aos seus descendentes, ele não sabia como, porque ele não tinha os conhecimentos de genética, né? Então, tá aqui. Então, nós estamos falando da hereditariedade, né? Bom, outra proposta legal a partir disso, falando do conceito de genética, né? Trazendo uma importância, uma significação do estudo, para que eu vou usar isso? Outra coisa muito legal para dar continuidade é a questão da linha do tempo, né? Quando que surgiu a genética, né? Tem a questão dos experimentos de Mendel, né? Foi em 1860 alguma coisa, acho que 66, se eu não estou enganada. Das ervilhas, né? O famoso experimento das ervilhas, as formulações das leis de Mendel, né?
E partindo disso, e a genética no dia de hoje, né? Eles vão citar vários exemplos. E esse avanço da genética, não tem como você não concordar, né? Não tem como você discutir. Ela modificou completamente o nosso mundo. Hoje nós temos clones, né? Nós temos alimentos transgênicos. Muitos de nós, às vezes, consumimos alimentos transgênicos e nem sabemos, ou alguns apenas falam mal, né? Vão contra essa questão do alimento transgênico sem conhecer o porquê disso, né? Temos a questão do uso da genética para testes de paternidade, mapeamento de doenças, né? Importantíssimo, solução de crimes e assim vai. Aqui nessa da solução de crimes, eu não sei, não me recordo, né? Mas eu acho que tem alguém da sala de vocês, alguns de vocês, que foram conosco naquela excursão para Curitiba, lá no Museu do Crime, e o rapaz que nos guiou, ele era o perito, né? Antes dele, teve o presidente, o diretor lá do IML, enquanto ele nos recebeu e nos deu uma explicação prévia, ele falou do caso da menina da mala, né? Não sei se vocês se recordam. Para mim, eu acho que foi uma das coisas mais marcantes, que foi um crime que ninguém descobriu, né? Foi um crime chocante de uma menina que foi encontrada morta, esquartejada numa mala na rodoviária de Curitiba e ficou sem solução por vários anos, né? E eles catalogaram as amostras de DNA no corpinho dessa menina e ficou lá. E todos criminosos, né, que passavam, que eles tinham DNA, eles faziam teste, né? Claro que com o maquinário que eles tiveram lá, condições tecnológicas novas lá, mas tendo a ver com a questão da genética. E até que um dia, né, no relato dele, ele falou exatamente isso. A máquina apitou, né, num som bem alto, e ele falou exatamente assim, é como se ela estivesse dizendo, achamos o cara, é ele. Para mim, assim, foi muito marcante isso, né? Então, olha só quanto a genética é importante, é usual no nosso cotidiano. Você acha que isso não chama a atenção de um aluno de ensino médio? Claro que chama. Eles adoram casos assim, né? Eles têm que estar envolvidos com a aprendizagem, senão não vai. Isso já pode ter rendido quantas aulas você está trazendo ele, né? Bom, aí, partindo desse princípio, nós vamos ter que trabalhar o letramento científico. Letramento científico, já conversei com vocês lá no início do semestre, é uma das prioridades do ensino de ciências e de biologia na BNCC. O que é letramento científico? Eu tenho que saber o que significa tal palavra, né? O que significa tal termo. Por quê? Para a gente não ver muita gente falando besteira depois, né? Professor usando termos de forma errônea, partindo do senso comum, aí fica meio complicado. O aluno tem que saber, né? O que é um gene, o que é um cromossomo, parece tão difícil, mas não é tão difícil assim, não, é possível. Lembrando que não é só para isso, mas muitos dos alunos, antigamente era, hoje não. Muitos desses alunos, eles estão se preparando para vestibular, né? Eles também precisam conhecer esse significado. Então, a nossa aula, a nossa prática, é para tentar facilitar a compreensão desses conceitos básicos, dessa introdução ao estudo da genética, certo? Aí eu coloquei alguns conceitos lá para vocês. Primeiro, né, não sou professora de genética, vocês têm um conhecimento já maior, se já tiveram, estão tendo genética, não me recordo, mas assim é bom para a gente dar uma relembradinha. A primeira, ele fala de células haploides e células diploides, né? Então, as células haploides as células diploides são aquelas que nós carregamos no nosso cabelo, na cor dos nossos olhos, na nossa pele. Elas são formadas por 2 cromossomos, um oriundo do nosso pai e um oriundo da nossa mãe, certo? A 2N.
né? As células haploides são as nossas células sexuais, tá? No caso das mulheres, o ovócito, dos homens, os espermatozoides. Ela é o N que a gente fala, né? Ela só tem a metade do número de cromossomos, porque ela vai se juntar depois com a outra célula sexual para que forme um indivíduo. Depois tem uma orientação sobre cromossomo, que fala que é uma estrutura composta por DNA, que é uma sequência de moléculas em forma de espiral, né? E lá são carregados genes dos seres vivos, que dependendo da espécie, que o número depende da espécie, por exemplo, o ser humano, ele tem 46 cromossomos, 23 pares. Todas as células, todas, exceto as células sexuais, que só possuem 23 cromossomos, tá? Aí vem algumas coisinhas assim um pouco mais personalizadas, né? Temos a questão dos cromossomos homólogos, né? São aqueles que estão presentes nas células diploides. O que quer dizer isso? Elas têm os pares, né? Elas pareiam, tá? Elas são semelhantes, elas, apesar de terem a mesma semelhança, elas são originadas de alelos diferentes. Então, o cromossomo de cabelo, o gene de cabelo do meu pai e da minha mãe. E assim vai. Então, ela é só nas células diploide, tá? Elas estão localizadas no mesmo locus gênico. O que é o locus gênico? Quer dizer que é no mesmo lugar, tá? No mesmo posição do cromossomo, tá certo? Porque elas que vão determinar a característica. Depois, fala dos genes, né? Preciso do meu lembretezinho aqui, para eu não me perder. O gene, ele é o segmento de uma molécula de DNA. Ele tem uma sequência específica de DNA, né? Onde está determinada a instrução, ele tem um código, certo? Então, a partir disso, ele é considerado a unidade funcional da hereditariedade. A gente não fala que a unidade funcional da vida é a célula? Então, a unidade funcional da hereditariedade seria o gene, tá? Bom, aí vem o gene alelo. O que é o gene alelo? Esse é fácil, né? Para nós, para o aluno, são duas palavras estranhas. Elas atuam no mesmo caráter, mas não na mesma condição. Então, vem uma do masculino e do feminino, né? Mas elas não são a mesma coisa. Exemplo, eu trago do meu pai o gene do olho azul e trago o gene da minha mãe de olho castanho. Eles são diferentes, mas determinam uma só característica, tá? Bom, e aí eu tenho o gene alelo homozigoto, quando os alelos para uma determinada característica são iguais, tá? Então, aí eu posso ser, por exemplo, AA maiúsculo, né? Ou AA minúsculo, tá? Então, ela é homozigótica, ela só tem uma forma ali. Estão lembrando disso? Fica difícil para falar isso sem uma lousa, sem marcar, mas como eu disse, isso daqui é só uma revisão, são conceitos que vocês provavelmente já têm adquiridos, e se não os tiverem, vocês estão tendo aula e fica mais fácil para vocês darem uma revisada, tá? Isso daqui são coisas básicas que vocês têm que passar para os alunos de vocês. Então, a gente só está dando uma revisadinha. Tem que estudar? Sempre. O professor nunca para de estudar, né? E temos os heterozigotos, que são diferentes. Então, é o tal do A maiúsculo e o A minúsculo. Já vamos falar lá na frente. Aí, com base nisso, surge uma outra classificação. O gene alelo dominante, né? O que é o gene alelo dominante? Lembrando que nós usamos o maiúsculo como dominante, tá? Então, só basta que tenha um único alelo dominante e ele é o suficiente para a manifestação dessa característica. Então, se o meu gene lá for o A do meu pai foi dominante e da minha mãe foi o A recessivo, e o dominante for o olho castanho, eu vou ter o olho castanho, mesmo carregando o A recessivo da minha mãe, tá?
E se for eu filha de de um pai e de uma mãe, e eu carregue o A maiúsculo da mãe e o A maiúsculo do pai, ele também, obviamente, se são dois As, eu vou ser, ter esse gene dominante, tá? E quando o gene alelo recessivo? Esse só ocorre em homozigoto. É quando eu carrego o recessivo do meu pai e o recessivo da minha mãe. Então, os dois As de letra minúscula, certo? Bom, eu tenho também os alelos múltiplos, né? É a situação quando um gene apresenta 3 ou mais alelos, né? E a explicação para isso é a derivação mutagênica. Um exemplo bem fácil é a questão do sistema ABO. O sistema ABO, de forma recessiva, os alelos A, o alelo B, e eles diferem em 4 tipos possíveis de sangue. Nós temos tipo O, tipo A, tipo B e tipo AB, né? Então, eles conseguem ampliar nesse sentido. Aí falamos de fenótipo e genótipo. Coloquei para vocês lá um exemplo bem fácil, né? Então, 3 flores, são 2 lilás e uma branca. Obviamente que o dominante é a flor C lilás. Uma flor lilás, ela é totalmente dominante, tá? Então, ela carrega os genes homozigoto, AA, tá? Maiúsculo. A outra flor, ela carrega o gene heterozigoto dominante, mas é o A maiúsculo e o A minúsculo. Como ela tem um dominante, que é o A, ela se sobrepôs, então a característica dela é roxa, mesmo ela carregando o gene recessivo. E nós temos uma flor branca em que ela só tem Azinho e o Azinho. Então, ela é recessiva e da cor branca, tá? Eu costumo falar assim, genótipo e fenótipo, né? Lá quando eu tinha 16, 17 anos, eu me confundia com esse negócio. E eu gravei assim, a grosso modo, genótipo dentro, fenótipo fora, o que eu vejo, né? Então, genótipo eu não vejo. Ela é a constituição genética daquele indivíduo. Então, naquela flor roxa, ela tem, que eu não vejo, o genótipo de uma é azão, azão, da outra é o azão, azinho. Mas eu vejo ambas roxas, né? Tem fenótipos iguais, mas o genótipo diferente. E a florzinha branca, ela tem o genótipo azinho, azinho, né? E o fenótipo branco, tá? Então, a grosso modo, o fenótipo é a constituição genética do indivíduo e o fenótipo é a expressão dos genes, as características que nós podemos observar. Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês de forma rápida não tem sentido nenhum, né? Se eu não estiver com material de apoio, tá? Eu não consigo aplicar isso para vocês aqui, né? Me dificulta bastante, mas assim, eu fico bem à vontade para falar dessa maneira para vocês, porque é um assunto que vocês já conhecem, vocês têm o material. Se essa aula fosse de fato, né, como eu estou tendo com os alunos de 8º, 9º ano, não de genética, mas eu estou com conteúdos de química e física, não tem como eu dar aula do jeito que eu estou falando para vocês. Eu peço para alguém gravar eu dando aula na lousa, né, explicando, com exemplos, com slides. Mas aqui eu fico mais à vontade, porque eu só estou explicando melhor para vocês sobre o material que eu postei, tá? Então, essa aula dessa semana é apenas uma introdução dos conceitos. E como trabalhar isso, né? E aí eu sugiro aqui para vocês... Ah, faltou um, peraí. Tem a questão da herança ligada ao sexo também, né? Que a maior parte, né? O macho é o XY, né? E a fêmea, o XX, né? Então, é o macho que determina o sexo, né? Certo? Então, assim, e a maior parte do cromossomo X, ela não tem homologia em relação ao Y, tá? Se você olhar no cromossomo, numa imagem dos dois cromossomos, você pode procurar aí, você vai ver que o cromossomo Y, ele é menor, o formato é totalmente diferente. Nessa situação, então, os genes, eles
não estão relacionados somente à caracterização sexual, né? Tem outra questão que os genes X e Y determinam, que é ligado, no caso Y, né? A pigmentação da retina, tá? E a produção de proteína relacionada à coagulação. Tanto é que a questão da hemofilia, né? Que é uma doença, e o daltonismo, eles são consideradas doenças relacionadas ao sexo, mas a gente vai falar disso melhor lá na frente, tá? Então, o mecanismo de herança desses genes, ele recebe o nome de herança ligada ao sexo, tá certo? Depois, quando a gente falar de síndrome, de outras situações, a gente volta a comentar. Bom, todos esses aspectos, né? Parece muita informação, realmente é muita informação para quem não tem convívio, quem não está habituado com isso. Mas eu tenho que falar com meus alunos. E aí eu posso colocar algumas sugestões. Eu posso falar de maquetes? Posso pegar alguns, se dividir isso em turmas pela sala, pedir que eles pesquisem, um grupo faz em forma de maquete, outros fazem cartazes para colocar na sala, para ilustrar. Eu posso fazer vídeos, adolescente gosta disso, jovem gosta disso, de dinamismo, né? E lembrem-se da pirâmide, eu aprendo mais quando eu estou ensinando, eu tenho que estudar, né? E outra, se você vê todo santo dia aquela mesma coisa, falar sobre aquilo vai fazer parte de você, você aprende. Então, veja uma sala de aula, lembre-se de quando as suas aulas de genética, como foram, é só continha, X, X, Y, Y, né? Será que tinha cartazes na sala? Será que tinha maquetes, eu fiz, né? Fenótipo, genótipo, né? Gene, cromossomo, onde que está o gene, quem é o cromossomo, o que é dominante, o que é recessivo. Chega um determinado momento que todos esses termos se tornam familiares e a pessoa fala com propriedade, né? O aluno ele vai ter propriedade para dizer o que é isso, o que é aquilo, e ele usa dentro do seu vocabulário. Olha aí o letramento científico. Então, essa é a introdução, a gente vai voltar, vai dar continuidade nisso na próxima semana, tá? Mas é só para refletir para vocês. Uma boa semana, um abraço e fiquem com Deus. Beijão.